Pessoal, nós estamos iniciando agora as nossas aulas de inglês das sextas-feiras, né? O nosso assunto de hoje vai estar relacionado ao verbo cook, ao verbo cook. Alguém sabe o que quer dizer cook? Cozinhar, né? Então a nossa aula hoje vai ter relação com cozinhar. Essa aula ela é indicada para os alunos de primeiro ano, de segundo e de terceiro. É uma indicação do caderno Mais IDEB, que é o caderno pelo qual nós nos guiamos para fazer o planejamento de vocês. É uma indicação de que seja destinado essa aula seja destinada aos 3 níveis, certo? Então esse vídeo vai valer para as 3 séries, ok? E aí eu trouxe uma receita, né? A receita está em inglês, claro, porque a nossa aula é em inglês. E aqui a gente tem um texto, né? Um texto, porque tem palavras organizadas, tem frases, então eu posso dizer que isso aqui é um texto. Se eu não tivesse dado a dica para vocês de que se trata de uma receita, pela estrutura do texto, ó, se a gente observar, estão aqui uma frasezinha embaixo da outra, com números do lado, e aí tem a imagenzinha de um bolo do lado. Então, embora nós não conhecêssemos nenhuma das palavras que está escrita, que não é o caso, né? Porque eu sei que vocês conhecem, por exemplo, a palavra chocolate está aqui, por exemplo, a palavra minuto está aqui, então tem palavras sim que vocês conhecem. Porém, embora vocês não conhecessem nenhuma, mas pela estrutura, pela forma de como o texto está organizado, né, e pela imagenzinha aqui do lado, a gente iria imaginar que isso aqui se trata de uma receita. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, embora a gente não tenha domínio da língua, mas a leitura visual, né, o que a gente vê, o que a gente observa do texto, pode nos ajudar a entendê-lo, ou pelo menos abrir a nossa mente para que a interpretação desse texto se torne mais fácil, né? Então, diante de um texto em inglês ou diante de um texto em espanhol, né? Porque na hora de ir para o Enem tem muita gente que opta pela língua espanhola, é interessante a gente observar como o texto está montado, né? Porque isso já nos dá uma dica de que tipo de texto é esse, né? Olhando a estrutura desse texto, olha como as frases estão montadas. Olha só, e tem um espaçozinho, tem uma outra estrofezinha do texto, tem outro espaçozinho, outra estrofezinha do texto, junto com números. Então, isso já nos dá uma deixa, né? Tem aqui do lado a fotozinha do bolo. Então, isso já nos ajuda a entender que se trata de uma receita. Sabendo que é uma receita, eu já vou, pelo menos, um pouco mais calmo, né? Já vou entender, já vou procurar entender, pelo menos, sabendo que tipo de texto é. Né? Então, é extremamente importante que, inicialmente, antes de qualquer coisa, a gente tenha calma e observe a estrutura desse texto. Observe as imagens que estão ali por perto desse texto, porque isso vai nos ajudar muito. Né? Porém, eu já dei a dica, eu já disse que aqui se trata de uma receita desse bolo aqui, que é chamada de muffin. E aí, vocês vão me dizer, eu não entendo nada. Eu sei que tem gente que está pensando isso, eu não entendo nada. Mas vamos lá, vamos ver que sabendo que é uma receita, já não vai ser tão difícil assim. Muffin é o nome do bolo, né? Aí aqui a gente tem ingredients, que é muito parecido, né, com a palavra em português. Os meninos de terceira série, a gente já até falou numa aula lá deles a respeito dessas palavras que são na língua inglesa exatamente ou quase exatamente como elas são na língua portuguesa, né? E a gente lá na aula a gente até explicou que isso acontece porque tanto o inglês quanto o português tiveram origem no latim, né? As duas línguas, não só as duas, outras línguas também, porém a gente está falando de inglês e português. Tiveram origem na língua latina, que é uma língua que não existe mais, porém, algumas palavras se conservaram, né? E aí essas palavras têm o mesmo significado em português
e em inglês. E a grafia também, se não a mesma, mas é muito parecida. E a pronúncia também é muito parecida, porque são palavras que vieram lá da origem, que era o latim, né? Que é a origem para ambas, tanto para inglês quanto para português. E aí a gente chama essas palavras de transparent words. Né, os meninos do terceiro ano, e se eu não me engano, os meninos do segundo ano também já tiveram essa aula. Então, aqui dentro dessa receita, a gente tem um monte de transparent words. Por exemplo, a palavra temperatura, temperature. A palavra mix, que todo mundo conhece, né? Mix de mistura, chocolate, minuto, né? Aqui dentro a gente vai encontrar um monte de palavrinhas que a gente conhece sim o significado, né? E além disso tem os números. 2, 3, tá bem aqui, 3, né? Vamos lá, vamos tentar entender a receita. 2 cups. O que é cups? Cup. Lembram lá do cupcake? Lembram? Cup, na verdade, é xícara, né? Então, cupcake seria o bolo na xícara, não é? O cupcake, a gente não conhece, que é um bolinho assim que tem forma de xícara? Cupcake quer dizer isso, porque cup é xícara. Então, 2 cups flour seria duas xícaras de farinha. Meia xícara de sugar. Alguém conhece a palavra sugar? Se não conhece, aí para vocês, sugar quer dizer açúcar. Então seria meia xícara de açúcar. 1 cup milk. Alguém conhece milk? Creio que sim, né? Creio que muita gente conhece esse vocabulário. Milk quer dizer leite. Então seria uma xícara de leite. 2 tablespoon. Tablespoon, pessoal, é aquela colher que eles chamam de colher de sopa, né? Mas é a colher que a gente usa para comer. Então seria 2 colheres de quê? Olha outra transparent word aqui, outra palavra que é como é em português, é em inglês. 2 colheres de margarina. 2 colheres de baking powder. Professor, o que é isso? Tá bem aqui, ó. Baking powder é fermento em pó. 2 colheres de fermento em pó, 2 eggs. Alguém conhece eggs? Se não conhece, ovo, viu? Então, 2 ovos. E aqui, super fácil, né? Porque a palavra chocolate é chocolate dessa forma, e em inglês só muda a pronúncia, chocolate, mas é chocolate, a escrita é a mesma, né? Então, 4 colheres de chocolate. E aí vem directions, na verdade. O que seria directions? Direção, direcionamento, quer dizer, como é que faz? Qual é o direcionamento? Como é o procedimento? O que a gente faz agora? Tem aqui os ingredientes todos listados, e agora? Como é que faz? Né? Quer dizer, seria o preparo, o direcionamento. Como fazer? Como fazer? Aí ele diz assim, first bowl. Bowl é bacia, bowl é bacia. Primeira bacia, first é primeira. Primeira bacia. Sift the flour. Sift é peneirar. Peneire a flour. Lembra o que é flour? Que eu falei aqui. Lembra muito flor, né? A pronúncia flower é muito parecida com a pronúncia da palavra flor. Flowers, né? É flores. E farinha, flour. Que, na verdade, essa farinha é o trigo, né? Trigo. Porque o trigo é a substância que faz a farinha. Aí eles chamam o trigo, nós chamamos trigo. Porque, na verdade, aquilo que vende no pacotezinho que a gente faz o bolo é uma farinha de trigo, né? Nós chamamos de trigo, mas, na verdade, é farinha de trigo. Por isso que aqui tá flour, que é farinha. Mix the flour, mix. O que é mix? Mix não é misturar? Então, misture a farinha, the sugar, lembra o que é sugar? Açúcar, né? The bake powder, tá bem aqui, ó, fermento em pó. Então, misture a farinha, o açúcar, o fermento em pó e o chocolate. Isso na primeira bacia, né? Mistura farinha, mistura o açúcar, mistura o fermento e o chocolate. Second bowl, lembra o que é bowl?
bacia. E second é segundo. Na segunda bacia, mix. Mix, a gente viu agora, mix quer dizer misturar. Misture the eggs, lembram? Ovos. Misture os ovos and the milk, lembram lá do milk? Leite. Misture os ovos e o leite and put the mixture e ponha a mistura in the first bowl. E coloque a mistura na primeira bacia, que foi a bacia aqui que você misturou o açúcar, a farinha, o fermento, né? Então, pega essa mistura que foi feita aqui na segunda bacia e misture lá com a primeira. Add the margarine, adicione, add é adicionar, né? Por isso que as pessoas lá do WhatsApp dizem, ei, me add aí, né? Porque add é adicionar. Adicione a margarina in the room temperature, em temperatura ambiente. Adicione a margarina em temperatura ambiente. Não é lá a margarina congelada, a margarina em temperatura ambiente, né? A manteiga em temperatura ambiente. Mix gently. Mexa gentilmente, devagarzinho. Put the mixture in small size circle cake. Coloque a mistura em um circo, em um circo pequeno, em uma forma pequena que tenha formato de círculo, certo? Em uma forma pequena em formato de círculo. Bake, pessoal, interessante, bake. Bake se parece muito com cake, né? Cake é bolo. Bake é assar, viu? Quando for com B, quer dizer assar. Bake for about 30 minutes. Asse por mais ou menos, por aproximadamente 30 minutos. Frosting. Frosting seria a cobertura. Como é que a gente faz a cobertura desse bolo? Meia cup, lembram o que é cup? Xícara, meia xícara de chocolate. Uma cup de açúcar, né? Sugar é açúcar. 2 tablespoons, lembram? Tablespoon é colher. 2 colheres de margarina. 3 tablespoon milk, que seria 3 colheres de leite. Put all the ingredients in the saucepan. Ponha todos os ingredientes em uma saucepan, é panela. Ponha todos os ingredientes em uma panela. Stir them, mexa-as e leve-as para ferver. Boil é ferver, viu? Boil vem de borbulhar, né? Quando ferve no borbulha, relacionem a isso, boil. Boil quer dizer ferver. Ferva for 2 or 3 minutes. Ferva por 2 ou 3 minutos. Then, então, put the mixture over the cake. Então, ponha a mistura over, acima, em cima, né? Ponha a mistura em cima do bolo. Pronto, a gente traduziu a receita. Foi difícil? Não, né? Quer dizer, o fato de sabermos que era uma receita antes de tentarmos interpretar, eu creio que tem ajudado. E aí as palavras também que nós conhecemos também deram uma ajudazinha, os números também que compunham aqui o texto também nos ajudaram, né? Quer dizer, o inglês não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que praticar, né? Que ter um dicionário para que quando a gente não saiba do significado, a gente possa recorrer a ele. E ter, claro, um pouco de força de vontade, né? Porque as coisas não caem do céu. A gente tem que ter, o esforço tem que partir da gente. E aí eu trouxe um outro slide que tem verbos relacionados à ação de cozinhar. Diferente hoje. Peel é descascar. Aí a gente já viu ali o mix. Aqui tá mais fácil porque tem a imagenzinha aqui, né? Mix, misturar, nós já até vimos ali na receita. Roast seria dourar, assar, dourar. Dice
slides, como é que chama em português? Fatias, né? Fatias. Na verdade, é fatiar, dice. Spike é salpicar. Aqui a imagem está salpicando alguma coisa por cima, salpicar. Cook, que a gente viu lá no iniciozinho do slide, cozinhar. Heat é esquentar, porque heat é quente. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, os heats do momento, né? Heat vem de quente. Boy, lembram que eu falei para vocês ainda agora que para vocês relacionarem ao fato de que quando ferve borbulha, né? Então boy é ferver. Slice são fatias, viu, gente? Slice, fatias. Bake, vocês lembram que eu falei para vocês ainda agora que cake é cozinhar e quando tem o bake é assar, bake. Beat é bater, beat. Fry é fritar. Melt é derreter. Break é quebrar. Olha os ovos sendo quebrados. Lembram do ADD? Adicionar, né? A pessoa está adicionando alguma coisa. Serve é uma transparent word, que é de servir. E mash é amassar, né? Tá aí os verbos relacionados ao cozinhar. E aí a gente já está terminando, chegamos ao final. E aí nós temos aqui uma atividade. A atividade dizia assim, ó. Numere as ilustrações de acordo com a ordem dos passos da receita Delícia Tropical. Tropical Daily. A receita está em inglês, ingredients. 5. Banana, sugar, flour, bake powder. Lembra o que é bake powder? Fermento em pó, né? E oil é óleo. Aí, how to make it? Como fazê-lo? Aí ele vem, mash the bananas. Lembra o que é mash? Amassar. Amassa as bananas. Aí o que vocês deveriam fazer? Que já está feito, né? Mash the banana. Vocês iriam pegar o número 1, lá onde tem a foto da pessoa amassando a banana. Já está feito aqui, né? A atividade toda, se vocês perceberem, já está feita. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão traduzir o passo a passo, né? O que é mash de bananas? Amassar as bananas. Então, vocês, lá no caderno de vocês vão colocar assim, ó, how to make it. Como fazer? Não, vamos fazer melhor. Vamos pegar a receita e colocar em português, né? Coloque aqui, ó, o significado dos ingredientes. Coloque aqui ingredientes, do jeito que tá aqui, ó, ingredientes. Vamos colocar em português, então vai ter um E aqui. 5 bananas, açúcar, o que é flour? Bake powder, oil. Coloque tudo em português. Aqui, how to make it. How to make it quer dizer como fazer. Aí você vai, número 1, mash the bananas. Amasse as bananas. Né? O comando é esse, amasse as bananas. O número 2, qual é a segunda coisa a ser feita? Coloque em português. Add some flour, sugar and teaspoon of bake powder. Né? O que quer dizer isso? Escreva em português. Qual é o comando 3? Qual é a ação 3? Mix everything will enter a thick cream. O que quer dizer isso? Escreva em português. O quarto comando, heat the oil. Lembra o que é heat? Esquentar, né? O quinto comando, fry small portion. O que é fry? Lembram lá do slide anterior? Fry. E o último comando, sprinkle with sugar. Então, vocês irão, o que tem que fazer? Repetindo, o que tem que fazer? A atividade de vocês não vai ser enumerar, que nem tá pedindo aqui o número 2, porque isso já foi feito, ó. O que vocês irão fazer? Vocês irão colocar a receita em português. Só isso, certo? Coloque a receita em português, tire a foto e me mande. Então é isso, nós encerramos a nossa aula de inglês de hoje por aqui. E se vocês tiverem dúvidas, falem comigo no WhatsApp. Até sexta-feira que vem.